pessoal, dando sequência a esta nossa semana de homenagens, nós estamos aqui recebendo no dia de hoje esta grande personalidade da Polícia Militar de Minas Gerais, conhecido não só em Uberaba e aqui na nossa região, mas em todo o estado de Minas Gerais, que é o nosso subtenente veterano William Alberto de Souza. Subtenente William, que ingressou na nossa gloriosa Polícia Militar na década de 80, vai contar um pouquinho pra gente de como era aquela Polícia Militar da década de 80, quando ele ingressou na corporação, e algumas boas histórias que ele teve a oportunidade de vivenciar. Comandante, muito obrigado pela presença do senhor, obrigado por tirar um pouquinho do tempo do senhor, que eu sei que é corrido, é precioso, mas para contar um pouquinho pra gente desta trajetória magnífica que o senhor trilhou na nossa Corporação do Alferes Tiradentes, que completa no dia 9 de junho 250 anos. Obrigado, comandante. Obrigado, eu é que agradeço, né? E para mim é uma emoção inenarrável, né? Estar aqui hoje nesse programa com você e contar um pouco da nossa história, né? Da nossa época dos anos 80, quando entramos na Polícia Militar. Coisa boa. Comandante, nós já ouvimos aqui, durante essa nossa semana, militares que trabalharam na década de 50, 60 e 70. E agora chegamos na década de 80. Além, evidente, né, dessa transição do período que antecede a atual Constituição da República, em que muita coisa mudou, principalmente na atividade policial, qual é a maior diferença que o senhor percebe nessa transição de gerações que o senhor teve a oportunidade de vivenciar? Eu entrei na polícia no dia 1º de agosto de 1994. Ou seja, em agosto agora eu faço 42 anos de policial militar, né? Temos a nossa história e dentro dessa história tivemos aí a transição para a Constituição Federal, né? E um dos aportes dos mais importantes que a gente vê hoje em dia, né, é a audiência de custódia. Na nossa época não tinha audiência de custódia, né? Na nossa época você podia prender para averiguação, né? Entendi. Na nossa época o pessoal não dava tanto trabalho assim, né? Então, só repete para nós, qual que é a data de ingresso do senhor na polícia? 1º de agosto de 1984. São muitos anos e de lá para cá muita coisa mudou. O senhor entrou antes da Constituição. Isso. Qual foi a maior mudança de 84 até 88, quando nós começamos a obedecer essa nova Constituição? Na Constituição Federal, aí, quando o Ulisses Guimarães, né, o deputado Ulisses Guimarães, né, aclamou a Constituição, vieram vários direitos, né? Vários direitos, né? Você podia prender, no entanto, tinha que avisar, né? O preso tinha direito a um telefonema, ele tinha direito a um advogado. Antes, né, da Constituição, não? Não, antes da Constituição, não. Você podia prender por averiguação. Né? E como é que é essa prisão por averiguação? O camarada tá na rua, tá lá empurrando a bicicleta e não sabia de quem que era a bicicleta, preso. Ele não sabia explicar, a gente levava. Igual um artigo importante, né, que tinha na outra Constituição, eu acho, né? Mas você podia também prender por vadiagem, Diego. Eu passava num lugar, você estava. Eu passava 2 horas depois, você estava naquele mesmo lugar. Preso. Passava a noite, você... Vadiagem. Podia prender por vadiagem. Cadeia. Cadeia. E ficava detido. Ficava detido. Hoje isso não existe mais. E dentro da Polícia Militar, senhor Sub, como é que era a relação dos comandantes com os subordinados? Que hoje nós sabemos, nós que somos militares, sabemos, né, que existe o Código de Ética e Disciplina dos Militares, que é uma lei de 2002, mas antes disso, os militares obedeciam ao RDPM. Isso. E como é que funcionava, né? Na época do senhor, lá na década de 80, como que funcionava? Às vezes o comandante, não, você não fez continência e tal, ia preso. Ia preso, tinha vários quesitos, né? Quando eu entrei, era o RDPM, né? Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Detalhe, cópia fiel do RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Era cópia fiel. Tanto que
A única polícia militar, né, já que você falou que tem código de ética, é a Polícia de Minas. São Paulo, RDPM. Outros estados, RDPM até hoje, né? A Polícia de Minas é que fez o código de ética, né? E naquela época tinha alguns quesitos, né, que você tinha que cumprir. Por exemplo, a continência para o comandante, você tinha que fazer parado. Você sabia disso? Parado. Parado. Se fizesse andando, preso. Preso. Primeira continência, você tem que fazer parado. Você não podia conversar com o seu comandante. Não podia conversar? Não podia conversar, né? Se eu estivesse dentro do quartel, né, no pátio do quartel, o comandante estava passando, eu estou andando com um colega, eu tinha que parar, fazer a continência. Parado, isso. E se eu lembrasse que eu tinha que falar alguma coisa pro comandante? Não, tinha que seguir os canais competentes, né? Você não podia falar. Hoje o comandante está andando no pátio. Ô, comandante, deixa eu falar um negócio com o senhor aqui. Não tinha isso naquela época, não. Ninguém falava com o comandante. Não tinha, não. Era guarda de quartel, era sargento adjunto, cabo da guarda. Por exemplo, você estava na entrada do quartel, né? Ficava o corpo da guarda, que era onde a gente ficava na guarda de quartel. Cama, né? Lanche, água e tudo mais. E você tinha que tocar sentinela na oficina mecânica, você tinha que ir marchando. Era um trenzinho. Você marchava com o fuzil, chegava lá, fazia continência para o seu parceiro, passa o serviço, receba o serviço, e a gente chamava de trenzinho. Subia marchando e descia marchando. Ó. Era mais ou menos nesse nível. Coisa boa. Comandante, deixa eu fazer aqui uma outra pergunta para o senhor. Nesses 30 anos em que o senhor serviu a corporação como militar da ativa, porque o senhor continua servindo a Gloriosa, mesmo estando veterano, se o senhor pudesse escolher uma ocorrência que marcou a carreira do senhor, ainda que o senhor tenha feito uma carreira brilhante na banda de música, mas a gente sabe que o senhor teve várias experiências nas viaturas, né? Trabalhando na atividade fim e prendendo bandido. Qual que seria uma ocorrência, se o senhor pudesse escolher uma que marcou a carreira do senhor? É muito plausível essa sua pergunta. Por quê? Porque na minha época, a banda de música era quartelada, não era igual é hoje. A banda de música tocava em cerimônias militares e realizava concertos nas cidades, aí nos teatros da cidade, né? Então, a gente saía do quartel quando tinha futebol no Berabão, exposição, praça da Abadia, né? Carnaval, em que pese a gente tocava, mas a gente trabalhava também, né? Mas eu prefiro escolher um fato no lugar de uma ocorrência, né? Vamos lá. Um fato relevante, inclusive da história da Polícia Militar, da nossa história, né? 1997. O terceiro sargento William era diretor da Aspra naquele movimento. Já em 97. Já em 97. Lembrando que, para quem não sabe, o subtenente William continua diretor da Aspra, que é a Associação das Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Hoje é essa função que ele exerce aqui na Regional de Uberaba. Isso, eu estou na Aspra tem 27 anos, né? Estou na Aspra 27 anos como diretor regional e tem até que tomar cuidado para não virar uma dinastia, né? Mas eu tô na Aspra tem 27 anos. E em 97? E em 97, quando teve o movimento, quando teve aquela complicação toda por causa de salários, essa coisa toda, eu era o diretor regional da Aspra Uberaba. E o meu comandante na época era o coronel Roberto Benigno da Silva, o qual, logo após o movimento e devido a algumas atitudes que eu tomei, né, eu fui um dos primeiros praças, se não o primeiro, a gente tem que verificar, a receber a medalha Alferes Tiradentes. E assim, o trabalho foi tão bom, tão positivo, que eu recebi essa medalha no Salão Esmeralda da UFTM, né? E quem foi me entregar a medalha e colocou ela no meu pescoço foi o comandante-geral à época, senhor coronel Álvaro Nicolau. Ele veio a Uberaba, foi no teatro e me colocou a medalha Alferes Tiradentes por relevantes serviços prestados devido à minha atitude no movimento de 97. Que bacana. Que é, para quem não sabe,
a maior honraria ofertada pela Polícia Militar de Minas Gerais, não é isso? É isso, é isso. Quantos policiais militares passaram pelas mãos do subtenente William ao longo de toda essa trajetória? O senhor tem noção de quantas joias o senhor lapidou ao longo de todos esses anos? Na polícia, vários, né? No meu atual serviço voluntário, que é a Orquestra Jovem do Colégio Tiradentes, né? É o projeto voluntário, aulas gratuitas durante as semanas. Eu antecipo que na Polícia Civil tem 4, no Bombeiro deve ter uns 8, e da Polícia Militar uns 12, né? Fora os médicos, dentistas, né? Pra você ter uma ideia, tem uma menina que tocou teclado da Orquestra Jovem do Colégio Tiradentes, é ex-aluna, né? Formou em engenharia aeronáutica. Hoje ela está fora do Brasil. E era minha tecladista, né? E nesses 22 anos de aulas gratuitas de música no Colégio Tiradentes, nenhum aluno da Orquestra Jovem até hoje envolveu em nenhum boletim de ocorrência e nenhuma ocorrência policial. Que até bacana, hoje não. Que benção. O que é mais importante, né? Que é o que é mais importante. É o senhor participar não só da formação de militares, de policiais civis, como o senhor mencionou, mas o senhor atuando na formação do caráter do cidadão, do ser humano. É importante. Na Orquestra Jovem Tiradentes, a gente levou um lema para lá, né? Que é o mesmo lema de Milton Nascimento e Fernando Brant, né? Há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flores e frutos. Então é de lá que hoje a gente encontra pessoas da cidade que exercem um certo grau de influência e um certo cargo. Por exemplo, o gerente da minha conta do Itaú é ex-aluno do Colégio Tiradentes. O gerente da minha conta no Itaú. O senhor chegou a ser aluno do Tiradentes? Não. Não foi? Não fui. Fui durante um ano, 1989, né? Porque eu era soldado e precisava fazer o curso de cabo, e na época mudou-se, né? Do primário para o primeiro grau. Aí eu fui para o Colégio Tiradentes. A diretora era a Águida Bracarense Fantini, na época, né? O senhor já era militar? Já era militar. E a gente frequentou o Colégio Tiradentes à noite, deixa eu puxar pela memória. Alguns militares, né, que fizeram isso. Eu, o subtenente Filipão, né? Trabalhou no Copom. Isso, o sargento Ricardo, que era do NAIS, né? Dentista. Tava lá também. E vários outros policiais. Agora não me recordo, mas a gente era uma turma boa lá. E graças a Deus passei no CFC, né? Em 91, formei em primeiro lugar. E no CFS, em 94, formei em segundo lugar geral na Academia de Polícia, que é o curso de formação de sargentos músicos, né? Onde nós batemos o recorde. Fomos em 7 para o curso de sargento músico em Uberaba. Aqui de Uberaba. Eu, tenente Constâncio, subtenente Agimiro Júnior, tenente Lino, que é irmão dele, sargento Leon Denis, que faleceu, infelizmente, subtenente Laurindo e tenente Weber. Somos todos da mesma turma de sargento músico, 1994. E batemos um recorde. Só o sargento Leon Denis que faleceu. Até agora, só o sargento Leon Denis que faleceu. Coisa boa, coisa boa. A turma tá aí. Comandante, com certeza o senhor fez muitos amigos nesse período, né, que o senhor serve a corporação do Alferes Tiradentes, e com absoluta certeza o senhor teve que se despedir de muitos amigos, de muitos irmãos de farda que infelizmente nos deixaram, e aí principalmente o senhor que tem muito contato com o nosso público, que é tão querido pela instituição, que são os veteranos. O senhor já se despediu de vários irmãos de farda. Como que é para o senhor esse momento? Como que é ter que despedir? E talvez se o senhor pudesse escolher aí 3 ou 5 irmãos de farda para resgatar lá do céu e voltar a conviver com a gente aqui. O senhor conseguiria fazer isso? Não só conseguiria, que depois que eu executei o silêncio para essa pessoa que eu vou falar o nome, né? Eu cheguei para o tenente Eurico, que é meu parceiro de escola de soldado, era meu chefe na banda de música, e disse que não faria mais.
Ronaldo Inácio de Souza. Né? Eu fiz o silêncio para ele numa dificuldade imensa. Era meu amigo pessoal, morávamos no Gameleira, né, junto. Adrianinho morava no Gameleira também, né? Então a gente era quase vizinho. O toque de silêncio para ele me custou bastante. Me custou muito. Foi difícil. Foi muito difícil. Principalmente nas circunstâncias, né? Principalmente nas circunstâncias. Para quem não na conheceu, comoção. Né, o sargento Ronaldo Inácio, ele foi morto em Belo Horizonte, enquanto fazia o curso especial de formação de sargentos, em uma emboscada, né, em um assalto na van em que ele estava sendo transportado, e ele foi reagir ao assalto para salvar ali a vítima, e tinha um outro infrator que estava atrás dele, e de forma covarde acabou tirando a vida do nosso irmão de farda. Esse aí, se o senhor pudesse escolher, o senhor resgataria lá do céu e entraria de novo? Tranquilamente, né? Ronaldo Inácio, Paulo Paulada, Fernando, né? São cabos que me ajudaram a ser sargento, né? Aí vem o princípio da gratidão, né? Então, essas pessoas me ajudaram demais e eu rezo para eles até hoje, são pessoas de primeira grandeza, né? Agora, veterano, que eu fiz o toque de silêncio também e me fez uma emoção danada, foi o pai do seu Coronel Capel, né? Eu era muito amigo do Coronel Capel e quando o pai dele faleceu, eles levaram o veterano Meirelles para fazer, mas ele emocionou, não fez, e me levaram. Se ele não fizesse, eu fizesse. Também me emocionou bastante. Imagino. E a gente percebe o saudosismo e o carinho nas palavras, no olhar do subtenente William, que é um cara extraordinário, que já fez muito pelos nossos irmãos de farda e continua fazendo. Poderia estar lá na casa dele descansando, mas ele é incansável. É o que eu sempre falo, ó, o subtenente William é incansável, ele está sempre pronto para servir os nossos irmãos de farda e faz isso com muito amor, com muito carinho. Então, em nome da nossa tropa, viu, comandante? Eu agradeço o senhor pelos relevantes serviços que o senhor prestou e continua a prestar aos nossos irmãos de farda. Agradecer o senhor por tirar esse tempinho para vir aqui, bater um papo, contar um pouquinho dessa trajetória tão brilhante que o senhor percorreu ao longo de todos esses anos e parabenizar o senhor por tudo, pela brilhante carreira e por todos esses anos à frente da diretoria regional aqui da Aspra Uberaba. Obrigado, viu, comandante? Que Deus abençoe o senhor e para o senhor se despedir, eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para os nossos atuais e valorosos policiais militares, para aqueles que estão lá na ponta da lança, defendendo a sociedade mineira. Se o senhor pudesse mandar um recado para cada um desses policiais militares, qual seria essa mensagem do subtenente William? Essa mensagem ela é simples, né, e singular, né? Ou seja, policiais militares da ativa, né? Vocês estão começando aonde muitos estão terminando, inclusive eu, né? Então, se vocês estão começando aonde muitos estão terminando, cuide bem do veterano. Cuide bem do veterano, porque na vida a gente só não sente saudade daquilo que a gente não viveu. Porque se você viveu, você sente saudade, né? Então, quando o veterano chegar no quartel, tiver uma ocorrência ou qualquer coisa, dê a devida atenção para os veteranos, ok? Porque ele é um ser humano como outro qualquer, e depois que a gente reforma, que a gente vai para a reserva altiva, você fica por conta da família até uma certa idade, e depois você fica por conta das lembranças. E volto a dizer, vocês estão começando onde muitos estão terminando, tá bom? E a gente só não sente saudade daquilo que a gente não viveu. Um abraço a todos, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço desse velho sub. Obrigado, comandante. Deus abençoe o senhor. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. É nóis. Demais. Né, garoto?